Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com vocês no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Hoje, mais uma vez, com a volta, né, Dejan, da sua presença ilustre aqui. Já estava sumido, né? Obrigado aí por ajeitar a agenda, organizar o seu dia, por estar aqui com a gente. Você que deve estar corrido, você deve estar trabalhando muito, né? Não, isso aí trabalhando muito a gente sempre tá, né? Mas pra mim é um prazer estar aqui. Infelizmente nos outros a agenda não casou, mas né, hoje nós temos uma pessoa mais do que especial aqui. Eu falei, vou ter que arrumar um jeitinho na minha agenda pra bater um papo com esse cara que é sensacional. Você fica falando isso, a outra turma que veio anterior vai ficar com ciúmes. Não, então deixa eu falar a verdade. É porque, gente, a minha agenda só dá pra ser no início da tarde. No final da tarde não dá. Porque eu tenho que buscar minha filha na escola. Então, brincadeira à parte, mas é um prazer estar fazendo podcast. A gente já descobriu, os clientes que vão vir fazer o podcast, gente, vem mais cedo pra você conseguir gravar com ele. Se não quiser gravar comigo, marca pra mais tarde. Mas obrigado mesmo por se organizar aí, eu sei como que é corrido o dia a dia aqui. E é sempre bom ter você aqui trazendo conteúdo, fazendo perguntas boas aqui pra galera. E hoje, de fato, aí você falou sobre uma pessoa especial, nós vamos conversar mesmo com um cara fantástico, um cara que tem muito conteúdo, que já nos ajudou muito, nos ensina muito, né, que é o Narciso. Seja bem-vindo. A gente já tá cansado de falar, né, que a CNPJ é a sua casa aqui, você pode ficar à vontade. Agradeço. Para mim, a honra é gigantesca de estar aqui fazendo parte desse podcast, desse projeto, mais um projeto das CNPJs, né? Eu não sei aonde a CNPJs vai parar com tanta coisa boa, tanto conteúdo, tanto projeto legal que traz para os clientes, né, e para o público em geral também. Para mim é uma honra estar aqui, que bom que eu acertei então o horário do Dejan, né? Conversar com esses dois fenômenos aí e vamos ver se a gente consegue aí agregar alguma coisa para o pessoal, né? Para os ouvintes aí do CNPJ Cast. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Cara, seja bem-vindo mesmo. A gente vai conversar com o Narciso hoje, um engenheiro formado, graduado, trabalhando na área já há um bom tempo, com muita experiência. E vai falar muito pra gente aí sobre gestão de obra, vai falar dos desafios que você enfrentou como empreendedor, desafios que você tem de empreender sozinho, né, como o único responsável da empresa. Mas antes da gente entrar, Narciso, e conhecer a fundo a história da Narelli, como que você executa, quais são os desafios, como que você venceu e está vencendo esses desafios, queria que você contasse um pouco do Narciso. Quem que é o Narciso, como que foi feita a sua formação, como que foram os desafios, experiências anteriores que você teve até chegar no momento que a Narelli está hoje. Sim. Agora é a hora da gente conhecer quem que é esse cara fenômeno aí, que infelizmente só não torce para o Atlético, né? O restante... Tinha que ter um defeito, não tinha? Acontece de vez em quando. Sabe o que é bom, né, nessa vida. Bom, vamos lá. Se eu me delongar muito aí, vocês me falam, mas... eu sou o Narciso, né? Muito prazer. E eu comecei aí minha carreira profissional, vamos dizer, há uns 12 anos atrás. E tem bastante tempo, eu não sou tão velho assim, tá? Eu tenho 32 anos. Alguns cabelos brancos que as obras me trouxeram, né? Que o empreendedorismo me trouxe também. Mas eu entendo que eu iniciei minha vida profissional quando eu ingressei no Cefet. Então eu fiz o meu ensino médio no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, que é o Cefet. E junto com o curso médio, eu fiz o curso técnico em edificações, né? Um curso integrado, então a gente ficava quase que o dia todo no Cefet. E foram 3 anos da minha vida assim, sensacionais. Para quem não conhece o Cefet, é uma oportunidade que você tem ali de se desenvolver, mesmo jovem, porque ali como você passa uma maior parte do seu dia, você começa ali a ser responsável por você mesmo, né? A largar um pouco ali a aba dos pais. E o Cefet, o que eu falo sempre que é muito interessante, é que no Cefet você encontra pessoas de diferentes... de culturas diferentes, vamos dizer assim, tanto em classe social, quanto em pensamentos, em ideias, porque é um colégio que abrange ali, acho que, vamos dizer assim, todo tipo de público, né? E para mim foi muito interessante isso, porque eu vim de um colégio particular, de uma escola de bairro, e quando eu ingressei no Cefet eu tive essa sensação assim, sabe? E achei muito interessante porque eu sinto que dali
eu consegui aprender muito, evoluir muito, absorver muita coisa boa. Mas na parte técnica mesmo, né, que foi o curso técnico de edificações, para quem não sabe, o curso técnico de edificações ele é bem voltado ali, totalmente voltado, na verdade, para a construção civil, onde você vê as coisas da construção civil um pouco mais, de forma mais direta. Então você aprende ali uma parte mais prática, mais objetiva, né? Acho que a engenharia civil, a graduação, ela abrange muitas coisas ali, muitas vezes teóricas. Eu acho que como toda graduação, né? Um curso mais extenso, mas então o curso técnico ele é um pouco mais objetivo, assim. E aí resolvi fazer esse curso técnico, acredito eu que na época, porque meu pai é engenheiro civil, então quando eu peguei lá a cartilha lá para preencher o curso, eu falei, cara, não entendo de mecânica, não entendo de informática, edificações tem a ver com obra, opa, peraí, eu já fui em alguma obra. Então... meu pai fala de tijolo lá em casa, deve aqui. Tá mais próximo de mim. Já brinquei no monte de areia ali, então ingressei no Cefet, no curso técnico. Assim que eu concluí o curso técnico, o Cefet ele faz parte da conclusão do curso um estágio, né, um estágio obrigatório. Então eu concluí o Cefet ali com os meus 18 anos e consegui fazer, né, consegui o meu primeiro emprego ali, meu primeiro estágio como técnico de edificações, numa construtora aí, vamos dizer, até de pequeno porte mesmo, onde eu aprendi muito, desenvolvi muito. Ali eu fiquei por uns 2 anos e meio. E nesse meio tempo, né, já trabalhando como até técnico, eu já fiz a parte de estágio, fui contratado como técnico. Eu ingressei na faculdade. Confesso que eu tentei muito entrar no Cefet também no curso superior, mas acabei indo para a PUC, que também é uma excelente universidade. E lá eu iniciei o curso de engenharia civil. Então, depois de uns 2 anos e meio que eu trabalhava como técnico, eu resolvi deixar o emprego como técnico e resolvi fazer o estágio de engenharia civil mesmo, uma consultora maior e tudo. Então eu tive essa oportunidade de também fazer o estágio, que o estágio em engenharia civil em uma consultora grande, ele te ensina muitas coisas assim, no sentido de coisas chatas de se fazer. Que são burocráticas, mas que são essenciais para o seu aprendizado. Legal. Então, por exemplo, conferência do revestimento cerâmica sentado pelo pedreiro. Você vai lá, o que é isso? Por exemplo, o pedreiro assentou o piso cerâmico. Aproveita e já confere. Exatamente. E aí o que você tem que fazer? Você pega uma ficha, eles chamam de FVS, ficha de verificação de serviço, onde tem lá os itens que você precisa conferir. Um dos itens, teste de percussão. Se você vem com um cabinho de vassoura, batendo ali, onde tiver oco, tem que trocar, porque não foi assentado corretamente. Cara, que legal. Esse tipo de coisa. Então, por exemplo, ressalto entre uma pedra e outra. O cara sentou a pedra, não ficou nivelada com a pedra de cá, dá aquele dentinho ali, dependendo da gravidade da situação, claro, você tem que ponderar algumas coisas, tem que ser trocado. Então, são coisas assim que, cara, não vou falar que é legal, né, assim, mas essencial para quando você tiver ali como engenheiro, um cargo maior, fazendo a sua própria obra, você consegue chegar ali e olhar, olha, isso aqui não está legal. Por quê? Por causa disso e disso. Acho legal que você deve olhar hoje, né, olhando para a Narelli, o que você faz, a execução que você tem, e talvez a grande maioria dos profissionais que trabalham com você talvez não tinham vivido esse tipo de conferência. Aí você chega lá hoje, claro que a experiência, só de bater o olho, você não vai precisar conferir uma por uma, mas só de bater o olho aí você já deve identificar muitas situações positivas e também negativas nisso. Eu acho que depois de alguns anos, né, dentro de obra, algumas coisas ficam muito óbvias, né? Mas interessante o que você falou, faz sentido, mas eu vou um pouquinho além. Até para, por exemplo, hoje eu como empreendedor que tenho a minha empresa, para eu ensinar um estagiário, eu tive que passar por isso. Legal. Então teve essa fase de estagiário em engenharia civil. Fiquei nessa empresa acho que uns 2 anos. Acho que até pelo fato de hoje eu ser empreendedor, passo um pouco por isso, eu não consegui ficar muito tempo em uma empresa. Confesso que talvez a rotina ali me incomodou de alguma forma, não sei dizer exatamente, né, porque também era uma época que a gente estava na juventude, crescimento, formação, você vai descobrindo as coisas, enfim. Então eu tive essa fase de estagiário em engenharia civil, e aí um pouquinho antes de graduar, né, como engenheiro civil, eu acho que é interessante falar isso, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, que foi nos Estados Unidos, que foi através do programa do Ciências Sem Fronteiras. Para quem não conhece, Ciências Sem Fronteiras foi um programa
da época aí do governo da Dilma, que propiciava para alguns estudantes, mais focado em engenharia, mas pegou algumas áreas também, a fazer um intercâmbio em outros países para poder estudar o próprio curso. Assim. Então era meio que uma parte da sua graduação fora do país, né? Okay? Foi uma experiência assim, surpreendente para mim e um crescimento enorme. Eu fiquei 18 meses morando fora. Cara, que legal, né? Sem poder retornar pro Brasil. Quantos anos? Então eu fui pro intercâmbio, eu estava com 23, voltei com 24. Que desafio, hein? Muito. E eu tive a oportunidade de lá estudar o primeiro semestre de inglês, porque como o meu inglês não era tão evoluído assim, baseado nas notas de uma prova que a gente fez, eles classificaram como se eu tivesse que fazer o curso de inglês lá antes de ingressar em engenharia civil lá. Legal. Que para mim foi maravilhoso. Imagina. Fiz esse curso de inglês e aí já no segundo semestre que eu estava lá, eu pude escolher algumas matérias na engenharia civil e cursar essas matérias lá. Um desafio enorme, né? Porque o inglês, por si só, para quem está aprendendo, já é uma língua difícil, e você aprender a parte técnica ali, a engenharia em inglês, um pouquinho mais complicado. Imagina. Mas é uma experiência assim, fantástica para mim. Tenho muitas saudades dessa época, dos amigos que eu fiz, da cultura que eu conheci lá. Eu costumo falar que muitas pessoas, né, no Brasil costumam falar que no exterior é melhor, né? Porque no Brasil é assim, no Brasil é aquilo. E o que eu vi lá é que, como no Brasil, tem coisas boas e coisas ruins. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, acho que não dá para generalizar assim. É claro que algumas coisas lá são mais evoluídas, mas sim, tive muita saudade de algumas coisas aqui do Brasil também. Então, foi uma fase muito boa na minha vida. E assim que eu voltei de lá, eu estudei mais um ano, que era o que precisava e que faltava para me graduar. E me tornei engenheiro civil no final de 2016. Então, hoje já está em 2022, já tenho aí 6 anos. Cara, que legal, hein? Graduado em engenharia. E aí, bom, após a graduação, eu confesso que acho que, como muitos, me senti até um pouco perdido, no sentido de, e agora? Né? O que eu vou fazer? Exato. Eu entendo que muitas pessoas que estão cursando, né, fazendo curso superior, que já estão trabalhando em alguma empresa, quando essas pessoas concluem o curso, elas são contratadas, essa pessoa ela já segue um caminho. Agora, as pessoas que, por exemplo, que era o meu caso, que eu não estava ali num emprego muito fixo, estava fazendo algumas coisas, mas não era uma empresa, não estava contratado ali. Quando eu concluí o curso, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido. E a gente fica naquele pensamento, né? Você vai ali desde pós-graduação até mestrado, concurso, CLT, empreender. Então, tive essa fase, né, de ficar pensando muito nisso, no que fazer, o que ser melhor para a minha vida. E aí, depois de um certo tempo, eu acabei entrando aí nesse mundo do empreendedorismo e, de uma forma até um pouco informal, comecei a ter uma empresa. No sentido informal que eu falo, porque, né, antes de iniciar de fato na área de engenharia como ela é hoje, eu posso dizer que eu era um empreiteiro, que eu juntava ali o pedreiro, o ajudante e prestava serviço. O que hoje existe, sei lá quantos milhões, né? No nosso país. Exatamente. E aí, até chegar ao ponto de realmente iniciar a Narelli aí, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais dela. Mas falando do Narciso, a minha trajetória profissional é essa que eu contei para vocês aí, de curso técnico até graduado em engenharia e essa história, né? Não, sensacional. E eu fiquei curioso, Narciso, queria te perguntar ali, porque você falou que ficou perdido, como vários ficam, né? Eu também tive essa mesma fase. Você falou que teve várias opções e acabou indo para o empreendedorismo. Teve alguma coisa que deu um start, que você falou assim, é isso mesmo, ou nada deu certo, falou assim, o que sobrou? Sinceridade, já. Trabalhei com um monte de lugar, todo mundo é chato mesmo, eu vou ser meu chefe, pronto, acabou. Cara, sinceridade é aquilo que a gente estava até conversando, né, um pouco antes aqui. Eu acho que eu queria dizer que eu olhei para o empreendedorismo e falei, uou, é isso paixão, que eu quero, né? pra minha Aquela vida. coisa romântica. Cara, né? mas não foi. Eu simplesmente, realmente olhei assim, nessa época, a gente estava ali em 2017, o Brasil não estava numa fase muito boa. Sim.
Acho que hoje está bem melhor no sentido assim, na parte da engenharia civil, né, em oportunidade de trabalho. Obviamente o meu currículo estava eu sempre mandando, né, porque a oportunidade aparecesse, a gente iria avaliar e, né, e talvez aceitar, mas avaliando as opções e nesse meio do caminho de avaliar e de pensar, uma coisa do eu, né, o bolso. E aí quando você está nos seus ali, sei lá, né, sua juventude ali, que você já está vendo as coisas acontecerem, você quer evoluir de alguma forma, você quer ter, né, sua parte financeira ali, poder fazer as coisas e tudo. Então isso pesou para mim e eu falei, cara, o que eu posso fazer agora? Na época não tinha Uber, então... Seria uma opção? Não tinha Uber na época, então... Conhecia alguns profissionais da área ali, empreiteiros, pedreiros, ajudante, eletricista. E, cara, comecei a divulgar o meu trabalho como engenheiro, como reforma, como construção, e foi aparecendo algumas coisas, né? Tinha alguns amigos que já estavam ali empreendendo até na parte de projetos, então se tem projeto, tem obra, então aquela indicação, comecei a fazer. E assim foi acontecendo, cara. Não tive um momento que eu falei assim, não, é isso e tal. Hoje eu olho, né, para trás e falo, pô, que bom que eu tomei essa decisão. Né? É claro que a gente não sabe... O resultado que vai acontecer, né? Não, tem isso. Mas fala assim, o bom é que a gente não sabe... O bom não, né? Mas a gente não sabe o que poderia ter acontecido se eu tivesse seguido um outro caminho. Não dá para saber. Sim. Mas eu acho que Deus tem um propósito na nossa vida, acredito muito em Deus. E acho que eu tomei a decisão certa. Vamos dizer assim. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, cara, cheguei onde eu cheguei hoje, tenho orgulho de mim e... acho que faz parte desse processo essa decisão que eu tomei. Legal. Você veio de uma família empreendedora, né? Porque seu pai também é engenheiro, né? Sua mãe, sim, se não me engano, você tinha falado com a gente, é advogada. Advogada. E parece que seu irmão mais velho também é engenheiro, não é isso? Meu irmão do meio. Do meio. Legal. E essa galera também empreendia, isso te influenciou? Se não só essa família direta, mas alguém de uma forma indireta também? Meu pai trabalhou muitos anos, CLT, né, em grandes empresas e tudo, e ele conta que chegou uma hora da vida que ele queria estar mais perto dos filhos, né, 3 filhos, e aí ele decidiu empreender. Se tinha na veia dele o empreendedorismo, eu não sei, mas um motivo forte ele tinha. Então ele acabou abrindo um depósito de material de construção, ali na região ali do Barreiro, ali no Milionários. E dali ele depois mudou para uma fábrica de laje, daí ele começou a construir por conta própria. E desde então é o que ele faz. Hoje, na verdade, está aposentado, né? Graças a Deus, está com o burro na sombra, descansando merecidamente. Mas, de fato, ele ingressou aí nessa vida de empreendedor. Eu tenho uma vaga lembrança, assim, de mais novo, eu tenho essa ideia na cabeça, cara. Agora eu não sei se foi uma... Sabe quando você acha que você teve a ideia, mas na verdade você está imaginando coisas? Mas eu acho que eu tive um pensamento no sentido assim... Quando eu ingressei no Cefet, técnico de edificações, eu já tinha na cabeça uma coisa assim, cara... até por meu pai estar começando a fazer isso na época, eu falei assim, cara, essa questão de construir por conta própria e vender, eu acho uma coisa que... Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Eu tinha isso na minha cabeça. Mas falar que foi isso, porque por coincidência ou não, esse ano eu consegui fazer meu primeiro empreendimento. Então, assim, será que tem algum link com esse pensamento de antes? Não, provavelmente sim. A gente não dá para saber. Eu acho que muita coisa que acontece com a gente fica um pouco ali no subconsciente, mas isso tem ação nas nossas decisões, né? Tudo que a gente viveu, as coisas que a gente aprendeu, a nossa base familiar. Então, acredito que sim, acredito que possa ter influenciado sim em eu ter seguido aí essa vida de empreendedor, né? Não, que legal isso. Então a gente já pegou aí toda a trajetória, a história do Narciso até a chegada da Narelli, né? E aí você ficou muito tempo dessa forma informal, o que fez você falar assim, poxa, agora eu tô aqui como empreiteiro informal e agora eu preciso registrar e fazer esse negócio ser um negócio mesmo. Como é que foi isso? Que é natural de acontecer no nosso país, infelizmente, né? O pessoal acaba começando a empreender, já gerando ali recursos e tudo mais,
E só depois, quando vem uma necessidade ou quando o negócio já está fluindo bem mesmo, o pessoal fala, opa, agora eu vou registrar minha empresa aqui, vou colocar as coisas, colocar a ordem aqui na casa. Como que foi isso no caso da Narelli? Então, eu entendo que foi um pouco diferente, assim, porque como eu disse, né, eu acredito muito em Deus e acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Em 2018, a gente tomou a decisão de fazer um empreendimentozinho, 2 casinhas germinadas, para venda mesmo. E essas casinhas que eu fiz com recurso de terceiros. E a minha ideia na minha cabeça era de fato rentabilizar com aquilo ali com uma porcentagem do lucro que o investidor tivesse. Muitas pessoas fazem isso hoje em maior escala e tudo mais. E isso foi em 2018. E eu lembro que nessa época, depois que a gente terminou esse empreendimento, eu estou fazendo assim porque, como é uma coisa pequena, eu tenho essa mania, mas é um empreendimento, né? São 2 casas. Claro. E aí, quando a gente terminou, algumas coisas não foram como esperados. Por exemplo, o prazo de venda, por exemplo, o custo que a gente teve, tudo vale como experiência, mas não foi como esperado. E eu lembro que nessa época eu me deparei com um momento que eu estava assim, cara, um pouco para baixo, um pouco desanimado, assim, falei, pô, a gente, né, tinha essa expectativa, batalhamos por isso e agora eu me senti um pouco estagnado, assim, desse empreendimento não ir para frente, não ser vendido, porque a ideia era continuar fazendo outros e tudo. E eu lembro que eu estava nessa fase e eu, por coincidência ou por providência de Deus, que eu acredito mais, meu irmão, que é engenheiro civil, ele acabou deixando o emprego que ele estava. Então ele estava trabalhando como engenheiro, até na Direcional Engenharia, e aí, por alguns motivos, ele acabou saindo. E quando ele saiu, a gente começou a conversar. A gente falou, pô, então agora você está, vamos dizer, desempregado, e eu estou aqui nessa fase que não está tão boa, vamos tentar organizar, de fato, uma empresa, né? Vamos agora fazer uma coisa assim, bem feita, sentar, planejar, e foi o que a gente fez. E olha que interessante, meu irmão ele trouxe um background, assim, uma experiência fantástica do mundo corporativo, porque ele já tinha trabalhado mais de 10, acho que uns 10 anos mais ou menos na Direcional, onde ele passou por várias áreas da empresa. Meu irmão trabalhou na Arábia para Direcional, o currículo pesado do menino, sabe? Então ele veio com uma experiência muito boa e nós juntamos e resolvemos de fato desenhar a Narelli como ela é hoje. Então a gente sentou, criou a logo, criou missão, valores, né, aquela coisa toda. Nós vamos querer saber todos esses detalhes aí. Né? Enfim, criamos o que precisava ser feito ali e realmente demos esse start na Narelli em 2019. Só que olha que interessante, ele entrou comigo, abrimos um CNPJ, eu e ele como sócio, passou aproximadamente 3 meses que abrimos a empresa, ele recebeu uma proposta muito boa da Andrade Gutierrez, que é uma das maiores construtoras do país, e a gente estava naquela fase de início de empresa, mais divulgando do que, de fato, contrato fechado. Do que trabalhando, né? Do que trabalhando. E aí a gente tomou essa decisão, né, mais ele, claro, de aceitar esse trabalho. E lá ele está até hoje. E eu segui com a Narelli. Claro, ele tá até hoje comigo no contrato social. Ele é um cara que eu amo, que eu admiro, que eu tenho como referência. E é uma baita referência, porque o sarrafo é alto. Hoje eu não tenho dúvidas que meu irmão é um dos maiores engenheiros que a gente tem em Minas. Por que não falar Brasil? Hoje ele é gerente da Andrade Gutierrez, está tocando uma obra grande, conduzindo uma obra grande lá em Mariana, na reconstrução de Bento Rodrigues. Então, assim, teve essa fase que a gente trabalhou junto por alguns meses, que acho que foi assim, fundamental, essencial para onde eu cheguei hoje com a Narelli. E foi assim que a Narelli começou, foi assim que abrimos o CNPJ Narelli Engenharia. Cara, que legal, hein? E é legal que você começa com sócio, né, com uma estrutura, com um planejamento, e aí 3 meses depois já vem uma pancada, né? Tipo isso, assim, já perde o sócio, né? Sócio, minha referência, como o próprio Narciso colocou,
E como é que foi essa situação, esse sentimento ali? Porque você já falou que já estava um pouco desanimado, que as casinhas acabou não vendendo da forma que você esperava e tal. Aí seu irmão veio, vocês juntaram, deu acredito eu, aquela sensação de, aquele ânimo, né? Aquela energia positiva e tal. Registrou contrato, nome, logo, toda a parte estrutural da empresa, 3 meses. A proposta é bem pesada. Mas como é que foi? Aí talvez tenha um detalhe que eu não mencionei, que foi o seguinte: nesses 3 meses nós trabalhamos, cara, muita divulgação e fizemos muito orçamento. Então na fase que meu irmão saiu, eu já estava conseguindo visualizar muita coisa para acontecer. Então a gente já tinha feito um contrato juntos, foi uma reforma de um apartamento. E eu já tinha algumas coisas que já tava assim, sabe aquilo na porta para fechar? Gatilhado. Então eu falei, cara, meu irmão saiu, eu vou encarar isso aqui de peito aberto. E assim eu fiz. E é claro que quando eu olhei, né, para a empresa, eu, Narciso, sozinho, e com as oportunidades que tinha, estava no início, as coisas começando a acontecer, falei, cara, vamos à luta, vamos desenvolvendo. Eu acho que qualquer empreendedor tem que ter pelo menos um pouco de coragem. Se não tiver, você não vai dar esse start. E claro que tive que reestruturar, né? Não da forma trazendo um outro sócio, mas trouxe uma pessoa para me ajudar, um estagiário, né, para me auxiliar em algumas coisas, e ali eu comecei, dei o primeiro passo. E aí de lá para cá, mesmo com todos os receios que a gente tem, aquele frio na barriga para algumas coisas, as decisões precisam ser tomadas, mas seguimos, né? Seguimos. E graças a Deus segui e estou aqui hoje, né? Para contar essa história para vocês aí. Isso já tem quanto tempo, Narciso? Isso foi em maio. Meu irmão saiu da Narelli, vamos dizer, em agosto de 2019. Então a gente já está indo aí uns 3 anos, né? 3 anos e pouco. Que legal, hein? E que quantos desafios, né? A gente acompanha a Narelli de perto. A gente vê não só os desafios, mas também o quanto crescimento teve nesse período, né? Sim. A gente, acho que eu falo isso daqui em quase todos os podcasts, mas a gente sabe que, infelizmente, nos 5 primeiros anos, muitas empresas morrem. E aí morrem por desorganização, porque não tem uma estrutura financeira bem organizada, talvez porque não está próximo da contabilidade, enfim, tem. Sim. O Sebrae pontuou pelo menos 8 grandes problemas que levam à mortalidade das empresas nos seus primeiros 5 anos. E a gente não vê isso na Narelli, né? A gente vê o contrário, vê um crescimento, vê as coisas acontecendo muito rápido, você desenvolvendo ali como empresa de uma forma muito acelerada. O que você poderia dizer assim que é o segredo para isso, ou um dos segredos, o que você faz para isso acontecer? Cara, hoje quando eu olho para o que a gente conseguiu construir, né, nesses 3 anos e meio, eu não consigo pensar outra coisa mais forte, assim. Claro, tem várias coisas, mas o que eu acho que mais foi o motivo, assim, das coisas acontecerem, cara, foi disciplina e força de vontade. Eu me vejo como uma pessoa disciplinada. É claro que toda pessoa disciplinada tem seus altos e baixos também, mas eu acho que o importante é você nunca deixar de ser, né? Sempre dar a volta por cima e recomeçar. Eu acho que isso faz parte também do processo ali de disciplina. E eu sempre corri muito atrás das minhas coisas. Então, quando eu vi essa oportunidade, né, batendo na porta, de realmente construir uma empresa, de fazer as coisas acontecerem, isso aí se tornou a minha vida. E hoje, até hoje né? Talvez hoje eu consiga visualizar, assim, a gente pode falar um pouco mais disso depois, mas eu consigo visualizar talvez um outro cenário onde eu consiga mais, aquilo que a gente conversou, de estar talvez numa parte mais gerencial. Mas no início, é possível vislumbrar isso, visualizar isso. E cara, quantas vezes eu acordei com baita desânimo de levantar e de trabalhar, e mesmo assim levantei e fui à luta. Então, assim, quantos desafios, quantas dores de cabeça, quantos estresses, quantas reclamações de cliente, quantos bolos de mão de obra, quantos problemas com a mão de obra que a gente tem,
E tudo isso você é obrigado a absorver e aprender com isso, e o mais importante, dar sequência, continuar. Então, quando eu olho assim para as coisas que a gente conseguiu fazer, que eu consegui fazer, eu vejo muito isso, cara, muita disciplina, muito foco. Você vai criando ali uma carcaça também, uma força ali que talvez você nem sabia que existia, porque atrás disso tudo, atrás da Narelli ali, tem uma responsabilidade gigantesca. Sim. Quando você assume um contrato com um cliente, quando você assina o contrato, é seu nome que está ali. E eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com as outras pessoas, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, o que tem até certas desvantagens com isso, porque tem hora que você tem que saber ponderar, mas, ao mesmo tempo, a vantagem que eu vejo é que você abraça aquilo ali, agarra com unhas e dentes e quer fazer o seu melhor. Então, a responsabilidade, a vontade de crescer, a vontade de evoluir, o crescimento financeiro, claro, o crescimento profissional, os contatos, as pessoas, os próprios colaboradores que começam a depender de você, a equipe que você forma, tudo isso, cara, é um combustível para você seguir, apesar de toda a dificuldade. Então, eu acho que se alguém me perguntar, cara, o que fez você construir o que você construiu até hoje? Cara, disciplina, força de vontade, olhar para frente e falar assim, tá difícil, cara, mas e aí? Vai parar? Vai recuar? Vai fechar as portas? Vamos embora, vamos para cima. Claro que, né, você tem que ter também um cuidado ali com o seu emocional, com o seu psicológico, de repente uma terapia aqui, outra ali, umas férias de vez em quando, acho que faz parte, né? Mas é legal a gente escutar isso, porque você comentou há pouco tempo aí agora sobre o empreendedorismo, e a gente tem visto muito conteúdo na internet que o pessoal romantiza muito, né? Sim. E parece que é tudo muito fácil. E parece que é só acreditar, é só fazer, e esse só. Só ter o mindset positivo. E aí a gente vai escutando o sol, e nada é só, né? A gente fala isso aqui no escritório, acho que quase todo dia. Eu e o Dejan, pelo menos, a gente se corrige o tempo todo. A gente fala, mas é só comprar isso, mas não é só. Não. É só fazer aquilo. Mas... E aí, isso que você disse, cara, de levantar de manhã mesmo sem vontade, ou então passar lá por alguns perrengues. Imagina no seu caso lá, precisando entregar a obra e o pedreiro não vem, ou então o pedreiro vai e o ajudante não vai e o trem não rende. Cara, tem tanta história, desculpa te cortar, mas tem tanta história de mão de obra que eu acho que se a gente tivesse um podcast de histórias de mão de obra na construção civil, cara... Já fica um convite para você montar esse podcast da Narelli. Eu não sei se vai ser um podcast deprimente ou stand-up comedy, porque, meu amigo... Se eu sentar aqui com mais uns 3 engenheiros aqui, você tem história para contar até... Enfim. Conta uma boa aí para nós, então. Conta uma que você passou aperto, cara, que você lembra e fala assim, ainda bem que venci essa. Não, tem muita história, cara, tem muita história. Eu já tive fase de chegar dentro da obra. Você não bateu no pedreiro, não? Não bati, cara, mas assim, a obra muito atrasada e eu precisando entregar, e sabe aquela fase da obra que só tem arremate, coisa pequena para fazer? E eu deixei o pedreiro lá para resolver, um cara que a gente confiava, né? A gente tem que confiar, né? E eu chego na obra, e normalmente quando eu chegava nessa obra, normalmente eu tinha que bater no portão para ele abrir, e nesse dia o portão estava aberto, né? Então, chego dentro da casa, era uma casa de um cliente, tá o cara sentado no chão, vendo vídeo no YouTube, velho, no meio do expediente. Aí é de infartar o engenheiro, velho. Eu cheguei, dei um susto nele, né? Ele levantou assustado, coisa toda, e seguiu. Mas são coisas assim, que aí você já tá naquele dia, você fala assim, meu Deus, um pouquinho de paciência. Mas acontece muito. Nossa, cara, imagina. Mas com certeza esses desafios aí tá te ajudando agora a colocar a câmera lá pra galera. Vou colocar a câmera aqui que eu quero ver esse cara dormir de cara, é complicado, mas faz parte, né? Legal. A gente conheceu aí um pouquinho então da Narelli, e você contou aí pra gente que seu irmão te ajudou em muita parte estrutural do negócio, algumas coisas assim. Mas eu queria que você contasse pra gente mesmo qual que é a visão, qual que é a missão, o propósito de uma forma geral da Narelli hoje no mercado, né? E o que exatamente vocês fazem, né? A gente está falando muito sobre engenharia, acredito que o pessoal já entendeu, né?
que a Narelli em si faz, desde construção de empreendimentos próprios, com recurso de terceiros ou reformas e similares. Mas hoje qual que é o foco? Então conta pra gente quais são as primícias da empresa e depois qual o foco que vocês estão atuando hoje. Cara, eu acho interessante, pode ser que eu vou ir contra o que talvez a maior parte dos empresários ou empreendedores falam, né? Principalmente nesse romantismo da internet. Mas eu queria chegar aqui e te responder essa pergunta, Marco Túlio, com uma missão, uma visão e um valor bem definido do que é a Narelli, né? Do que a Narelli pensa. Quando a gente conversando antes, eu acabei encontrando a missão, a visão e o valor que a gente tinha descrito quando a gente abriu a empresa. E eu confesso e acho até que natural, faz parte do processo, que em 3 anos e meio a gente não reescreveu isso, sabe? Então, eu não consigo hoje chegar aqui e te falar, Marcos, a visão é essa, a missão é essa, com as palavras exatas e tudo, sabe? Mas foi interessante que eu lendo o que a gente escreveu há 3 anos e meio atrás, eu junto com meu irmão, eu pude perceber que a gente, mesmo sem lembrar daquele texto, a gente acabou seguindo isso, sabe? Mas muito por quem nós somos como pessoa. O que mais a gente falou quando a gente escreveu isso foi a questão da ética, a questão do compromisso, a questão da responsabilidade com o cliente. E hoje eu tenho certeza que se você conversar com 100% dos meus clientes, eles podem reclamar de, porventura, uma coisa e outra, de entrega, né, do produto, mas, cara, de ética, de responsabilidade, de comprometimento, eu não abro mão, sabe? Então, eu acho que o maior valor que nós temos na empresa hoje, que eu tenho na empresa, que eu tento implementar com as pessoas que chegam na empresa, é isso. Muitas coisas acontecem em obra, e eu vejo isso muito acontecer, que por vez ou outra você presta algum serviço e quem prestou esse serviço some. Né? E obra a gente sabe que tem retrabalho. Sim. Que as coisas acontecem, que às vezes as coisas não ficam bem feitas. E eu tenho esse compromisso de, dentro de um bom senso, óbvio, né? Sempre atender meus clientes, cara. Clientes que me contrataram há 3 anos atrás. Se aconteceu alguma coisa que está na minha alçada ali, eu posso fazer, eu faço, sabe? Então essa parte do comprometimento, de você ser honesto com o seu cliente, ela é muito importante. O cliente, ele reconhece isso em você. Quando você é honesto com ele, honesto mesmo no sentido de, olha, infelizmente o meu pedreiro hoje ele faltou. Eu falei que ia te entregar isso hoje, mas eu não consegui porque ele faltou. Se eu tivesse um outro, eu colocava aqui agora, mas eu não tenho. Cara, isso acontece na construção civil, acontece na área de reforma, acontece com empresas pequenas. Acredito que as grandes empresas também, mas as grandes empresas têm, às vezes, mais estrutura para repor. Né? Às vezes a gente não tem. Então eu acho que hoje, qual que é o valor que a Narelli tem assim, de mais precioso? Para mim é isso, a ética, a responsabilidade, o compromisso com o cliente, ver o cliente como uma pessoa, se colocar no lugar do seu cliente, imagina se fosse eu contratando uma empresa, o mínimo que eu ia querer era honestidade, o mínimo que eu ia querer era sinceridade. Então acho que é isso, assim, de fato eu tenho ainda essa vontade, sabe, de sentar e de reescrever isso e de repente de ter um escritório um dia e colocar na parede, aquela coisa. Cara, mas hoje a gente ainda não fez isso, né? Só que é muito legal a gente ouvir você falando isso, Narciso, que muitas vezes a gente entra em empresas que tem isso bonito, bem escrito, tá lá na parede, só que na hora de você relacionar com as empresas, na hora de você receber um serviço, de você comprar um produto, de você ser atendido, aquilo que está escrito vai totalmente em controvérsia àquilo que a gente está vivendo de experiência. Sim. Então, apesar de ser um desejo, já deixei o desafio para você aí, né, dessa etapa, e espero que com certeza, né, na verdade, a gente não precisa esperar isso, que vai ser muito alinhado com o que você já está fazendo. Sim. Você continue entregando isso, porque no final de tudo isso que você falou pra gente, apesar de não ter uma definição, e hoje já até saiu de moda, a definição exata, missão, visão e valores, hoje a gente fala muito mais de propósito, né, que é algo que acaba impactando tudo isso. E na verdade muitos estudiosos falam que uma missão bem definida, uma visão bem definida e também os valores geram um propósito. Sim. Né? E aí muitas empresas hoje usam muito mais o propósito como um todo
que é algo mais tangível, algo que a empresa consegue materializar, que os colaboradores conseguem viver sobre isso. Sim. Então você já definiu né? Já tem aí muito explícito dentro de tudo que você fala e do que vocês entregam. Agora é só escrever. Só escrever, exatamente, colocar em palavras. E você perguntou também, acho que a gente acabou falando e não falamos, o que a Anarelli faz. Legal. A Anarelli é uma empresa de engenharia civil. Quando a gente iniciou a nossa empresa, a nossa ideia era prestar serviço de engenharia civil de forma geral. Construção, reforma, gerenciamento de obra, planejamento, orçamento. E talvez não por uma escolha, uma totalmente escolha, assim, mas mais pelas oportunidades que apareceram. Nós fizemos muita reforma, construção. Eu acho que hoje a gente saiu um pouco desse nicho da engenharia de prestação de serviço, por exemplo, de laudos, essa coisa mais técnica. Legal. Não é muito forte na área. Realmente o que nós criamos uma experiência, fizemos aí temos um background aí, vamos dizer, uma excelência nessa parte de fato de reformas, de construção. Hoje nós atendemos muitas empresas, né, até que a gente estava conversando, que os serviços que a gente presta para outras empresas nada mais é que serviço de reforma, de ampliação, de manutenção dessas empresas. E temos também esse lado nosso que está iniciando aí de empreender, de fato de construir de incorporação, né, de construir para venda. Então a gente está mais nessa parte ali de execução mesmo ali da obra, ali, da reforma, da construção. E hoje a gente tem seguido um caminho, como eu disse, de fato de prestar serviço para outras empresas, para a PJ. São empresas que acabam se tornando clientes recorrentes e, claro, né, acho que é um pouco óbvio isso, pelo serviço, pelo bom serviço que nós prestamos, porque você entrar numa empresa e prestar serviço para essa empresa, se não for um serviço bom, não vai ser recorrente. Então hoje nós temos alguns clientes, vamos dizer, que eu considero como fixos e que de uma certa forma dá um respiro para a empresa. Sim. Você sabe que aquele cliente está ali, que constantemente contratos vão acontecer e eu consigo enxergar, visualizar assim, que é um caminho a se seguir mais tangível em relação a processos na empresa. Legal. Em relação a criar formas, maneiras de conseguir que a empresa produza, entregue, aconteça com as próprias pernas ali, organicamente, que eles falam, né? De uma forma que talvez a gente não, eu, Narciso, ou talvez outra pessoa não precisa estar ali 100% do tempo em cima. Por quê? Serviços recorrentes, serviços que normalmente, por vezes, se repetem. Então, se você consegue criar um padrão, é diferente de eu reformar a casa do Marco Túlio e amanhã reformar a casa do Djan. Tudo é reforma, mas na sua casa eu vou achar muita peculiaridade, na do Djan a mesma coisa. Então, é um caminho que nós estamos começando a trilhar. É claro que a gente presta serviço para a PJ desde o início, mas também prestamos para a pessoa física. E hoje é como se eu estivesse numa fase de transição em que a minha carteira de clientes esteja tomando uma proporção muito acima da carteira de pessoa física. Legal. Sei lá, se eu fosse falar talvez uns 80-20. Então, talvez é uma vontade nossa que a gente comece a focar mais nisso, se especializar mais nisso, fazer a Anarelli estar nesse formato aí de prestação de serviço para a PJ. Consigo ter 100% de certeza que é esse o caminho que a gente vai seguir? Meu amigo, de repente chega uma fase que os clientes PJs também talvez não estão com tanta demanda e vai aparecer um cliente pessoa física, vamos deixar de atender? Muito provavelmente não, né? Então, é assim que a gente está com o pensamento, sabe? Cara, que legal. E se conecta muito com todo o compromisso, com todo o valor, tudo aquilo que você disse um pouco antes, né? Acabou casando. Sim. Isso daí e a gente vê como que faz sentido ter essa prestação de serviço específica. Sim. Né? E no seu caso, cada vez mais voltada pensando em pessoa jurídica, né? Para solucionar um problema que de fato é uma encheção de paciência, né?
tanto para você que executa o trabalho, mas para quem contrata o seu trabalho, você está tirando uma responsabilidade, sei lá, gigantesca do cara, né? Você está deixando, o cara está deixando de relacionar ali com o pedreiro, está deixando de relacionar com o pintor, e aí a gente passa por isso aqui no escritório. O interessante é que a empresa, a gente entende que a empresa tem que focar no que ela sabe fazer, né? No que ela faz de melhor ali. Exatamente. Então, claro que algumas empresas ainda não têm esse tipo de pensamento, né? Essa cultura. Mas muitas empresas, elas preferem ter um custo ali um pouco maior e contratar uma empresa especializada que vai tomar a frente do negócio, né? Absorver as dores sem passar para a empresa e resolver o problema, do que realmente ficar preocupado com a obra que está acontecendo ali. E isso, principalmente as grandes empresas, né? Elas têm todo um processo bem burocrático, de contratação de terceirizados para obras internas. Então, é quase uma licitação, né? Quase uma licitação, exatamente. A gente recentemente fechou 2 contratos com a SADA, né? SADA Transportes, e é uma empresa gigante, e foram 2 meses assim para a gente conseguir iniciar uma obra em um contrato que não era tão grande, tão extenso, mas pela parte burocrática, como era a primeira obra, de documentação, organização de funcionário, documentação da empresa, treinamentos, segurança do trabalho. Que eu acho assim, apesar da dificuldade ali, da dor de cabeça, de conseguir isso tudo, mas que no final das contas eu acho super interessante e muito legal. E necessário, né? E necessário, porque você aprende, você desenvolve, e é claro que muitas coisas que eles exigem, que a gente corre atrás, serve para a SADA, como serve para uma outra empresa também que venha a contratar a gente, um treinamento de um profissional, claro, uma coisa nesse sentido. Então acho que faz parte do crescimento da empresa nesse caminho aí que a gente está falando de atendimento a outras empresas. Cara, que fantástico isso. E aí agora a gente entra num talvez dicas, né, não dicas diretas ainda, que você vai ter esse momento, né, de ser pego de surpresa aí, para deixar a dica para a galera que tem nos acompanhado. Mas a gente entender como que você fez tudo isso em 3 anos e meio, né, depois da saída do seu irmão, tudo isso sozinho, porque hoje a Narella está com quantas pessoas exatamente? Cara, então, é um pouco complicado eu dizer o número de pessoas que a gente tem, porque a Narelli, na parte administrativa, sou eu e mais 2. Legal. Mas esses 2 fazem a parte administrativa de obra, né? Parte de obra. Hoje, assim, nós já tivemos eu e mais 4 pessoas, eu e mais 3 pessoas na parte administrativa. Hoje nós temos eu e mais 2 pessoas, e pretendo contratar mais uma pessoa e talvez mais outra pessoa, dependendo de alguns fatores aí. É claro que hoje a gente tem a CNPJs como, vamos dizer, uma mão de obra nossa, né? Que é o BPO financeiro, né? A CNPJ faz todo o nosso financeiro. Então, para a gente, eu lembro que quando eu fiz essa parceria com vocês, foi justamente porque eu tinha uma funcionária que fazia isso, e ela entrou de licença maternidade e caiu como uma luva para mim. E mesmo depois eu continuo com essa parceria com vocês. Então, na parte administrativa, nós temos aí essas 2 pessoas, que são as pessoas que fazem esse processo de obra para mim, de suprimento de obra, de acompanhamento, de relatório. Tem a CNPJs na parte do financeiro. E claro que nós temos diversos funcionários da mão de obra direta ali, que é a pessoa que atua. Algumas pessoas fazem parte da Narelli como CLT, e outras pessoas como empreiteiros. Né? Empreiteiros são MEI, algo nesse sentido, ou até ME mesmo, que a gente faz contrato, né? Subcontrata para fazer o serviço. E são parceiros que a gente, com o passar do tempo, a gente tem uma confiança muito grande. São pessoas que, querendo ou não, a gente começa a filtrar quem está de acordo com o nosso valor, com o nosso propósito. Legal. Eu acho que quando a gente tem isso, né, intrínseco na gente, na empresa, quando aparecer uma pessoa que não está condizente com seus valores ali, essa pessoa não vai ficar. E às vezes é uma coisa automática. É natural, né? Quase que é natural ela. Exatamente. Então as pessoas que trabalham, eu tenho um empreiteiro de elétrica, tenho um empreiteiro de hidráulica, tenho um empreiteiro de construção a seco. São pessoas que, para mim, eu considero, de fato, como parte da Narelli. Então, se eu for quantificar essas pessoas, eu diria umas
15 a 20 pessoas que trabalham com a gente, né? Empreiteiro de pintura e tudo mais. Esse eu vou dizer que é o corpo da Narelli aí, sabe? Que legal. E tudo isso, apesar de você ter pessoas que te ajudam nessa parte administrativa, que você nomeou, mas toda a parte gerencial e toda a parte estratégica da Narelli fica só com o Narciso. Hoje só com o Narciso. Cara, e como que você lida com isso sozinho? Porque a gente fala muito sobre sociedade. Sim. Tem pontos positivos, tem pontos negativos, como tudo na vida, né? Você fez um comentário muito legal sobre a avaliação que você faz entre 2 países, mas situações também valem muito a pena a gente considerar isso. Não pode generalizar, né? E nesse caso, você sozinho, como que você vê isso? Como que você passa por esses desafios, por essas dificuldades? Tem hora que você deve ficar lá, cara, sozinho lá, tomar a decisão de pegar ou não esse contrato. Vou ou não contratar essa pessoa? Ela passou ou não no meu processo seletivo? Eu acho que são 2 coisas que é legal, interessante pontuar, assim, né? Quando você, de fato, ele não tem o sócio, né, do seu lado, por vezes, ou no meu caso, quase sempre, a demanda de trabalho é muito alta. E é claro que a gente sempre tenta estruturar e delegar as funções, mas isso leva um tempo, né? Como a gente estava falando, a empresa igual a minha, que tem 3 anos e meio, a gente está iniciando, a gente está engatinhando, e para você ali formar profissionais para assumir alguns cargos, algumas coisas na empresa, leva um certo tempo, né? E o que eu vejo hoje como único sócio, vamos dizer, né, em atividade na empresa, é que muitas vezes a gente precisa, além de tomar as decisões né, sozinho com Deus, muitas vezes a gente tem que trabalhar dobrado, triplicado, e é o que tem acontecido comigo hoje na Narelli, assim. Como eu disse antes com vocês, hoje a gente tem talvez aí uma perspectiva de conseguir descentralizar algumas coisas, né? Tem alguns profissionais que já estão comigo que eu acho que eu posso conseguir fazer isso, mas vai ser um processo que não vai ser de um dia para o outro. E, enquanto isso, a verdade é que a gente trabalha aí umas 18 horas por dia. Pelo amor de Deus. E assim, não... A gente tá falando assim, mas vai quase igual, né? Cara, e não adianta eu falar que, tá exagerando, não tô exagerando. É você fazer o operacional ali, muitas coisas durante o dia, e muitas vezes tem que sentar à noite, ou quase sempre ali à noite, para fazer a parte talvez administrativa, pensar na parte estratégica, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, como que vai ser feito. E é claro que eu não pretendo ficar nisso por muitos anos, espero que não, mas acontece isso, cara. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque eu entendo que outras pessoas passam por essa mesma situação, e eu entendo que talvez possa não ser o mais saudável emocionalmente, até fisicamente falando, mas acho que faz parte de um processo, né? Acho que nada na vida vem fácil, acho que faz parte do processo isso. E eu acho que o importante, né, é, de fato, se planejar para conseguir estruturar a empresa de uma forma que você consiga ter uma qualidade de vida, que senão não faz sentido, né? E a parte de tomadas de decisões, é o que você falou, realmente é difícil. A gente tomar uma decisão de contrata, não contrata, muda o escritório de lugar, não muda o escritório de lugar, pega esse serviço, não pega esse serviço, será que vai ser bom, será que não vai ser? E assim, claro que hoje a gente sempre, né, contei com pessoas que eu pude me aconselhar. Não é a mesma coisa de um skin the game ali, de realmente falar assim, não, vamos fazer isso, estamos juntos. Sinto falta disso e entendo que você tem 2 opções, ou você tem um sócio que realmente vai com você, ou você tem que de fato estruturar a empresa para você conseguir que as coisas caminhem de forma natural. E não é demagogia nenhuma falar, não estou puxando o saco de ninguém, mas as CNPJs, desde que nós somos parceiros, é uma empresa que não deixa de ser um apoio para a Narelli, né? Principalmente com essa política que vocês estão implementando aí, de realmente a CNPJ preocupar com a empresa, de perguntar, né, de querer saber de como que está o andamento da empresa, isso é muito legal. E principalmente que vocês são a parte contábil da minha empresa, né, que é assim, uma das partes mais importantes da empresa. E contar com pessoas que de fato
entendem, vão além um pouco mais da contabilidade, conseguem entender o processo da empresa, as coisas que você faz, facilita muito aí nesse auxílio também. Então, basicamente, a gente vai trabalhando com o que tem, almejando sempre coisas melhores, né? Que legal. E isso que você comentou aí sobre a CNPJ é exatamente o que a gente está construindo, né? A gente entendeu que o mercado precisava mudar, que os empreendedores mudaram, né? A gente via aí a contabilidade entregando folha de pagamento, entregando guia de imposto e pouco se explicando isso para os empreendedores. E hoje a gente vê que isso é algo muito natural, né? Hoje a CNPJ ela tem o foco de levar solução para o empresário. Então, no seu caso, por exemplo, a gente vê isso, né? E isso é uma prova viva de algo que a gente está fazendo, que se a solução é te ajudar a não gastar tempo operacional fazendo financeiro, por exemplo, a gente não quer que você gasta, porque é aquilo que você falou, você precisa focar naquilo que você é bom. Se você é bom em fazer reforma, cara, vamos procurar outro serviço de reforma, em vez de você ficar mais 2, 3 horas da semana, talvez, do dia, não sei, dependendo do volume, né, preocupado com isso. Se você já trabalha 18 horas, fica mais 1 hora por dia, ainda pegar aquele serviço burocrático, né? Emitir nota, conciliar banco, emitir fatura. Então é algo bem parecido, né? O que a gente faz, é levar uma solução. Sim. Levar algo que tire o peso de fato das costas do empreendedor. E olha que, apesar de você ter esse apoio, tanto contábil, tem um apoio financeiro, ainda existem muitos outros pesos. Sim. E é isso que a CNPJ está vivendo, é a oportunidade de entender quais pesos a gente consegue tirar, dividir aqui dentro, onde a gente tem equipe, tem pessoas que nos ajudam a carregar isso junto com os empresários, do que deixar tudo isso numa mochilinha só, né? Porque dentro de uma mochilinha só fica muito pesado, fica muito difícil de fazer. E o interessante é que quando você tira esse peso da mochila aí, né, e entrega para alguém carregar, inicialmente, para algumas pessoas, no meu caso é um pouco difícil, né? Você está ali tirando da sua mão uma coisa que você sabe fazer. E faz bem. E faz bem, você confia no que você faz e você está, de certa forma, entregando para alguém fazer isso. Só que a longo prazo traz muitos benefícios, né? Hoje, eu lembro de quando eu fazia o meu financeiro ali, de perder horas e horas e horas e horas, tinha uma pessoa ainda só para isso e tudo mais. Então, quando a gente consegue dar essa descentralizada, você acaba que você às vezes nem percebe que você tirou essa função de você só percebe isso quando você fala assim, cara, realmente eu fazia isso, não estou fazendo mais, olha que interessante. E tá tudo certo, não fiquei menos pobre nem mais rico, tudo certo. Mais rico talvez, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas nesse sentido, assim, e eu acho que é isso que eu busco hoje, né? Eu tenho buscado, tentar, de fato, conseguir essa parte operacional ser delegada para a gente conseguir pensar em outras coisas, né? Melhorar o que a gente já tem, talvez novos projetos, e ter essa possibilidade, né? Cara, que legal. A gente escutando assim, se você fala que você tá trabalhando agora 18 horas, com o financeiro trabalhava 22 horas por dia. As outras 2 horas ia na academia. Eu falo com o Henrique, né? O Henrique que também é cliente aqui da Água, cliente da CNPJ, que é a Água Seguros, né? Ele tem que ser cliente dele mesmo. Ô, Henrique, se você não já comprou o seguro de você mesmo. Vou mandar um abraço para ele que ele mandou para mim quando ele veio aqui, que eu lembro. Mas para ele, pro Breninho, pro Ricardo, pro Lucas também lá, o pessoal da Água. São feras, né? São fenômenos. E a gente compartilha muito também, né? Essa experiência de empreendedorismo e tudo. E eles estão lá perto também do nosso escritório. Mas o que eu ia falar do Henrique é que a gente sempre conversa assim, cara, a gente fala assim, eu imaginei que quando eu abri a empresa, eu imaginei que eu ia conseguir sair uma quarta-feira, 2 horas para ir pro Mineirão, chegar para ficar tranquilo lá, né? Hoje a gente chega em cima da hora do jogo, correndo e aquele sufoco todo, né? Então, ou seja, tomara que a gente chegue nesse nível um dia, né? De falar, galera, agora vocês tomam conta aí que eu vou lá ver o jogo, mas ainda não chegou não, ainda tá difícil. E pra quem gosta, sabe que é bom chegar cedo. Nossa, O estádio tem que chegar cedo. Não chega na hora do jogo, não tem graça. Tem graça. Vamos chegar lá, cara, vamos chegar lá. Vamos caminhando pra isso. Cara, que legal, a gente conhecer assim, muitos pontos legais do Narciso. A gente, particularmente aqui, já tá muito próximo, mas ainda trouxe muita novidade, né, pra gente aí. Alguns fatores da Narelli aí de desenvolvimento.
Essa do seu irmão ter iniciado junto com você ali, ser um projeto de vocês dois, eu não sabia, não conhecia. Sim. Achei muito legal também. Quem sabe, em breve, com a evolução aí, ele não vem ser engenheiro da Naré. Esses dias ele mandou mensagem, falou assim, a gente precisa conversar sobre o ano que vem. Eu falei, ai. Lá vem. Vamos ver, né? Quem sabe? Tomara que seja notícia boa. Com certeza. E agora a gente entra dentro de uma situação aqui dentro do podcast, Narciso, que é um dos grandes marcos que a gente tem. O pessoal que já tem nos acompanhado tem agradecido a gente por isso e a gente fica satisfeito, mas os méritos não é nada nosso, são dos clientes que vêm aqui, são da galera que está participando, que é onde a gente traz dicas sobre empreendedorismo. Tá. A gente vê isso o tempo todo. Pra gente que gosta de empreendedorismo, tá ali nas redes sociais, você vê muitas coisas disso o tempo todo, muito conteúdo, mas muitas vezes algumas dicas que são muito abrangentes, né? Sim. Acredita no negócio, faz isso, faz aquilo, mas na forma prática mesmo, o que você poderia deixar aí de dicas, né, para quem está começando um negócio, ou talvez para alguém que está naquele momento que muitos de nós passaram, né, de indecisão, acabei de formar, e aí? Eu vou para a CLT, eu empreendo, não empreendo, eu acredito no negócio, enfim. Deixa suas dicas aí pra gente, que elas são muito valiosas, e eu tenho certeza que a galera também vai gostar de ouvir. Então, comentando algumas coisas que você usou de exemplo, né? Essa questão da decisão ali, pós-graduação, do que fazer, realmente não adianta a gente vir aqui falar que tem uma receita de bolo para você se decidir. Eu acho que isso é de cada um tem um jeito, tem uma vontade, tem um objetivo. Eu acho que se uma pessoa se depara com algumas oportunidades, né, se você só tem uma, meu amigo, meu conselho é que de fato você abraça essa oportunidade, e se não é uma coisa que te agrada 100%, que você não deixe de olhar para as outras, mas que não deixe de abraçar essa também. A gente não precisa desistir das outras coisas para o resto da vida só porque pegou um caminho, né? Você pode voltar e pegar outro caminho, enfim. Claro, dedicando com muita vontade no caminho que você escolheu, né? Fazendo sempre o seu melhor, independente do que você tem escolhido. Mas uma pessoa que se depara com várias oportunidades pós-graduado e precisa escolher, né? Sei lá, de repente apareceu uma oportunidade de um CLT, apareceu uma oportunidade de abrir um próprio negócio, mas também saiu o resultado do mestrado, que você poderia fazer o mestrado. Cara, eu entendo que é uma conversa sua com você mesmo e com Deus, e tentar entender de fato quem é você, né? O que você gosta, o que você quer para a sua vida, como você se imagina daqui a um tempo, o que traz paz para o seu coração nessa sua decisão. E, cara, infelizmente uma decisão, por mais que você tenha ali uma certeza, você vai acabar sempre tendo ali uma pulguinha atrás da orelha, mas faz parte, né? A decisão tem que ser tomada. Mas eu penso isso, assim, tente entender quem de fato é você, o que você quer para a sua vida, o que você se imagina fazendo, e tome essa decisão e abrace com muita força de vontade, e independente da sua fé aí, com fé, seja fé em Deus, seja fé na vida, e seja fé em você, né? Principalmente, tenha fé em você, tenha fé que você consegue, que você é capaz, e que eu acredito muito que as coisas dão certo. Agora, essa vida de empreendedor é o que eu disse, assim, é claro que cada área tem as suas peculiaridades, né? Tem as suas particularidades, mas eu penso que tudo vai passar ali pela sua disciplina, cara, pela sua força de vontade. E muitas vezes o ânimo não vai vir, muitas vezes os percalços vão te desanimar, mas eu tento, pelo menos, confesso que nem sempre eu consigo, mas eu tento ser muito grato pelas oportunidades que eu tenho, grato a Deus pela vida, né? E eu por vezes eu acho que a gente tem que pensar nas outras pessoas, nas pessoas que às vezes não têm a oportunidade que a gente tem, e de fato encarar isso aí como uma dádiva, como um presente, e
viver, cara, ir para cima com as dificuldades. Hoje a gente tem como buscar informações também, que eu acho importante, contar com as pessoas que talvez já passaram pelo caminho que você está percorrendo, isso é muito importante, ter ali seu benchmark, né? Ter ali sua referência. Hoje, apesar da internet estar uma coisa, muita informação, mas se você souber filtrar ali, tem muita coisa boa, tem muita... na parte de empreendedorismo você tem pessoas ali excepcionais, um cara que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto, um cara que você pode consumir o conteúdo ali, que vai ser coisas boas. Então, é isso, cara. Para mim é disciplina, força de vontade e correr atrás que você vai chegar lá. Pode demorar um pouquinho, pode ser um pouquinho mais rápido, mas faz parte do processo, né? Você participou num dia bom, hein, Zão? Né? Falei que o cara era fera. O cara é diferenciado. Será que ficou bom isso aí? Nossa, com certeza. Não, com certeza a galera que está nos escutando aí vai gostar muito. E obrigado pelas dicas. Cara, eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouco, de estar aqui com vocês. Nunca participei de um podcast, mas gostei bastante. Que bom, a gente fica satisfeito, né? Além das novidades que a gente leva para as empresas, novidade para você também. Saiu muito bem aí, legal. Vai voltar muitas outras vezes. Já pode criar um podcast? Já pode. Na Arelicast? Já contar os casos lá da Narela. Os casos de engenharia. Legal os engenheiros contar o que aconteceu e depois como que eles resolveram, né? Que aí deve ser mais engraçado ainda. Você chegou lá, o cara tava deitado, o que você fez? Eu assustei ele, velho. Vou fazer o quê com o cara? Assustei ele, levantou e falei, continua trabalhando agora, né, pelo amor de Deus. Agora vai mais rápido, aí vai dar um tempo que foi barato. Exatamente. Então, mas gente, muito obrigado aí pelo convite mesmo, de verdade. Eu acho que é uma satisfação fazer parte aí do time da CNPJs, né, como cliente, como parceiro. E contem com a Narelli também, com o que vocês precisarem aí. E a Narelli está contando com as CNPJs com certeza. E acho que a gente tem muito para evoluir, para crescer junto e para contribuir também, né, com as outras pessoas, com as outras empresas, com os outros empresários e empreendedores que sofrem e que são felizes aí nesse Brasil. Que show, Narciso. Obrigado mesmo. Valeu. Pelo conteúdo, pela parceria que a gente tem e a amizade que a gente vem cada vez mais construindo. A gente ainda vai tentar te reverter esse time de futebol seu. Não, aí fica difícil. Agora que o seu time subiu, você tá na alegria. Agora tá um pouco mais difícil, mas quem sabe. Não tem essa possibilidade, não. Não adianta nem insistir. Mas obrigado mesmo por tudo que a gente está construindo junto. Você sabe que a CNPJs é muito grata por toda a situação que você traz pra gente, toda a ajuda. Toda encheção de saco. Toda novidade, né? A gente vê tudo como uma oportunidade muito grande. E ter caras como você, como o Henrique, que a gente citou aqui, não é leviano a gente citar, vocês trazem situações que nos tira da área de conforto, que nos fazem pensar diferente, que melhoram os nossos processos e nos ajuda sempre nessa evolução. Então, obrigado mesmo por isso. Já obrigado também aí, mais uma vez, pela sua organização. Deixa um tchau aí pra galera. Sou suspeito pra falar, mas eu sou apaixonado por fazer isso aqui. Isso pra mim é uma das coisas que mais eu gosto de escutar, são histórias de empreendedorismo. Legal. Né? Eu acho que uma das coisas que mais me empolga, assim, de conhecer, de entender, de ver. E eu tenho certeza que muita gente vai curtir muito esse conteúdo, vai ser de muita valia, né, pra todas as pessoas que nos acompanham. E ajeita essa agenda aí, falar com o Felipe para colocar nos horários aí que dá para participar mais vezes. Nós temos que falar com o Felipe Canati, falar com o Felipe Canati lá para eles começarem a acessar a sua agenda e dar índice para todo mundo que tá te mandando trem lá. Terça-feira aí. Mas obrigado mesmo. Que isso, eu que agradeço, Narciso, muito obrigado. Pra gente é uma honra receber você aqui. Obrigado. E juntos. A casa vai estar sempre aberta. Pode contar com a gente sempre. Agradeço. Vocês dois são fenômenos, aprendo sempre com vocês. Muito obrigado. Que show. Galera, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, mais um episódio do CNPJ Cast. A gente espera que você tenha gostado. Nós vamos deixar lá todas as redes sociais do Narciso marcado em todas as plataformas que a gente postar esse conteúdo. Se tiverem interesse de conhecer mais o Narciso, vai estar lá disponibilizado. Conhecerem mais a Narelli também vai estar lá. E se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, nos conte aí nos comentários. Se você acredita que ele pode ajudar algum amigo empreendedor, também não deixe de encaminhar para ele, que o nosso objetivo, como vocês sabem, é continuar te ajudando a aumentar o nível de gestão do seu negócio, te ajudar a ter uma visão cada vez melhor sobre o empreendedorismo e te ajudar nas soluções reais para o seu dia a dia.
Então, um forte abraço aí e até o próximo CNPJ Cast.